Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, mais uma vez em seu nome aqui estamos reunidos e vos agradecemos por esses momentos que passamos juntos, agradecemos por nossas vidas, por nossas famílias e sim, vamos para o nosso aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, e por isso nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, Roberto Mestre, Santa Oliveira Vita, Bárbara Santana Nélia, todos vocês que já estão chegando para o nosso encontro iniciando uma nova semana, pois é, plena segunda-feira, dia 7, já na segunda semana de abril, então sejam todos muito bem-vindos, eu e Célia aqui acolhemos a todos vocês com muita alegria, para o nosso encontro de hoje com o Evangelho. Nós vamos falar do Evangelho, iniciar o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, falando sobre injúrias e violências, já. Também na sequência, Joana de Ângeles com Ação de Paz, que é então para nós aqui o capítulo 41 do livro Episódios Diários. Por isso, sejam bem-vindos e, como sempre, esperando que esteja tudo bem com vocês, família, saúde, trabalho, enfim, nas diversas atividades do dia a dia. Nós vamos iniciando então o nosso encontro com alegria e com o Evangelho, claro. O santo, abençoado Evangelho que tantas coisas boas nos traz. E hoje começamos a falar então sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficicos. E vamos falando de injúrias e violências, para falar que bem-aventurados são aqueles que são brandos, Então, nosso abraço, boa noite também aí para o Fábio Fidelis, também que está conosco, seja bem-vindo. E o capítulo 9, vamos iniciar, então, com o título Injúrias e Violências. Texto de São Mateus, no início, são 3 textos. Primeiro diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São os 3 títulos, itens que aqui nos traz São Mateus. Vamos ver o que o Evangelho nos fala a respeito dessas colocações, aqui, que São Mateus nos trouxe. Por essas palavras, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, que se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve sim regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união.
E é sim um insulto à benevolência recíproca, à fraternidade, e entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra? Tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens dos céus, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a esses últimos mais importância do que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. É o que nos fala hoje o Evangelho dentro do tema, não é? Injúrias e violências, no capítulo Bem-aventurados aqueles que são mansos. Vamos cumprimentando também a Alessandra Branco, a Alzira Crepaldi, que estão conosco aqui. Nosso grande abraço, e mais alguns de vocês que eu não vi, que estavam lendo o Evangelho, mas depois, vocês deixando também o boa noite aí, a gente responde com muito carinho, como a gente sempre faz. Então, meus amigos, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E dentro dessa máxima que São Mateus nos traz hoje, do Evangelho, nós vamos dizer como esse mundo atualmente está precisando de bem-aventurança, especialmente na questão brandos e pacíficos. Porque é um tal de um xingar o outro, é um tal de um se ofender por isso, por aquilo, é um tal de tanta confusão. E olha, os brandos e pacíficos estão de férias, pelo que a gente percebe. É só ver aí as redes sociais, né? É um atacando o outro atacando um, e vamos em frente. Então, nosso boa noite também para a Toninha Pericinoto, também para o Barro Maurício, né, Maurício? Por isso, amigos, o Evangelho de hoje nos fala sobre injúrias e violências. Nos fala sobre a necessidade de sermos brandos e pacíficos. E a gente sabe que nós estamos num mundo onde a violência, onde a maldade, as coisas complicadas, ruins, ainda tem a sua grande expressão, e claro, por serem realmente assim, tem uma maior divulgação pela mídia, então a gente fica sabendo de tantas e tantas coisas complicadas, ruins, acidentes, espancamentos, são roubos seguidos de morte, roubos seguidos de espancamento, enfim, uma série de coisas complicadas, sem falar ainda nos crimes políticos, né, que os nossos amigos de colarinho branco adoram também fazer para muitos e muitos deles tirarem lá suas vantagens, e não são todos, basta olhar aí a questão daqueles que estão respondendo processos na justiça, né? Então eles também não são lá muito brandos e muito menos tão pacíficos assim, especialmente porque a gente sabe que na questão política uma coisa mal feita aí acaba refletindo para muita gente, a prejuízo de muita gente. Também é benefício, claro, né, quando a coisa é assim bem feita, mas nós ficamos muito mais ligados nas coisas complicadas porque nos afetam, acabam nos afetando diretamente. Essa questão, então, de ser brando e pacífico, ela está bem implicitamente colocada naquilo que Jesus falou. Ele deixou até mais para a época, como a gente percebeu, aqueles que chamaram o outro de louco, você vai para o fogo do inferno. E claro, também na circunstância em que ele disse, a época em que ele disse, como o povo pensava daquela maneira, né? Então ele tinha que, na realidade, falar mais ou menos dentro da própria linguagem dele, embora ele tenha falado de tudo,
né? Mais uma forma que poucos entenderam à época. E por isso mesmo que o desenvolvimento da ciência, o passar do tempo, trouxe novas visões daquilo que ele disse, trazendo para o nosso momento atual. Então as palavras que Cristo falou, as parábolas que ele tanto falou, têm a sua explicação e muito daquilo que a ciência nos traz, né? E que nos permite termos esse conhecimento. Mas apenas ter o conhecimento, não é? É como um solo, lá onde você joga a semente, mas você não joga água, não tem sol, ela vai ficar lá do mesmo jeito que está, como se estiver dentro de uma gaveta, dentro de um saquinho plástico, né? Sem umidade, sem sol, não vai florir, não vai crescer, não vai germinar de jeito nenhum. E isso é conosco também. Porque o conhecimento vasto está aí implicitamente colocado em todos os lugares. Basta, como hoje podemos fazer, dar uma clicadinha aí no Google e vamos atrás do conhecimento. Vamos encontrar tantas e tantas explicações. E a maioria dessa, grande parte, vamos dizer quase tudo aquilo que Cristo nos falou, nos remete a esse estado de ser brando e sermos pacíficos. Embora muitos não entendam, infelizmente. Mas vai sim chegar o tempo em que todos deverão e entenderão. E aí, caindo em si, irão dizer e pensar consigo, né? Quanto tempo eu desperdicei, por quanto sofrimento eu passei em função de não acreditar e nem sequer levar em conta as abençoadas palavras do Mestre Jesus. E nós, como diz a própria, né, doutrina, lá os trabalhadores de última hora, por quê? Porque temos o conhecimento, sabemos, e por isso mesmo a responsabilidade é muito grande. Então procuremos fazer nosso melhor trabalho, trabalhar da melhor maneira, trazendo para cada um de nós, antes de ficarmos cobrando que os outros sejam, essa brandura, essa questão de ser pacífico, essa questão de ser indulgente. Porque ser brando e pacífico vai cair diretamente na questão da indulgência, que é não ficar cobrando, que é não ficar julgando, que é não ficar isso, não ficar aquilo, daqueles que estão conosco ou próximos a nós. Então, as receitas todas estão aí. E nós temos acesso pleno a todas essas receitas. Então, fica exatamente essa questão. Como que nós estamos nos comportando frente a solicitação a essa bem-aventurança de sermos brandos, de sermos pacíficos, especificamente, né, nesse item que aí foi tocado sobre injustiça, sobre violência, e que ocupa grande parte do nosso noticiário, e ainda, com a graça de Deus, quando não está tão perto de nós, assim, essas questões mais violentas, essas questões mais injustas. Mas é tudo a seu tempo. Estamos caminhando, aprendendo, embora patinando um tempo naquilo que nós mesmos sabemos e não providenciamos, mas não há outro caminho. Se queremos chegar à nossa plenitude espiritual, como diz, né, chegar ao reino dos céus, não adianta só ficar no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Porque nosso Pai Celestial não vai estalar o dedo e falar, o reino está aí, é só para você, pega. De jeito nenhum. E se venha a nós o vosso reino, estamos pedindo ao Pai forças para superarmos todas as nossas dificuldades, todos os nossos entraves, todos os nossos sentimentos ainda primitivos que só fazem mal a nós e àqueles que estão conosco, para assim podermos ir progredindo, melhorando, atingir nossa plenitude espiritual. Aí nós iremos aonde Ele está e onde Ele nos aguarda. Até lá, o trabalho é todo nosso. Por isso que é tão importante observarmos tanta coisa boa, esclarecida, que o Evangelho nos dá. É isso. Então, nossa boa noite também aí para Cleusa Oliveira, um grande abraço aí para todos vocês. E amigos queridos, nós vamos ver então que Joana de Ângeles nos fala e vai falar sobre ação de paz. Está vendo? Acabamos de falar, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, estamos iniciando o capítulo 8, na sequência do Evangelho, e calhou de Joana de Ângeles trazer para nós o capítulo 41, ação de paz. Então, totalmente dentro daquilo que o Evangelho propõe para nós,
para nós observarmos e procurarmos aplicar no nosso dia a dia. Vamos ver o que Joana de Ângeles fala então sobre ação de paz. No teu círculo de amigos não faltam aqueles que cultivam a violência, a arrogância, o espírito perturbador. Bulhentos e irrequietos gostam de promover desordens, sempre armados contra tudo e contra todos. Cuidado com eles. Aconselham a anarquia, estimulam as arruaças, encorajam a malquerença. Não te inspires na sua poluição mental. Jamais. Responsável pelo seu comportamento alienado. Trata-os com gentileza, no entanto, poupa-te a sua convivência malfazeja. Eles são cansativos pela instabilidade e exaurem aqueles que os cercam, em razão da agressividade em que se debatem. A quem aconselha e revide a qualquer ofensa, reprocha toda insinuação, respostas ácidas às provocações, o tal toma lá da cá, né, que a gente conhece bem. O fogo não se acaba quando se lhe atira combustível. Assim também acontece com o mal. A única alternativa é a que decorre da ação do bem, que apaga as labaredas da violência e estabelece a paz na qual o progresso se firma. És instrumentos da vida para a tua e a felicidade geral. Esparze alegria sem fomentar o pandemônio. Irradia dignidade sem cara feia ou simulação incisuda. Favorece a paz sem pieguismo ou receio de perturbação. Tua realidade íntima, tua forma de vida pessoal. Vive em paz e apazigua tantos quantos se acerquem de ti. É o que Joana de Ângeles nos fala. Estamos, infelizmente, né, todos nós conhecemos um ou outro dessas pessoas que, infelizmente, vivem de reclamação, vivem disso, vivem daquilo, não estão nunca satisfeitas consigo mesmo. E é aquilo que Joana de Ângeles fala, né? É uma poluição mental que acaba atrapalhando a vida dessas pessoas, e se aqueles que estão ao lado, estão próximos, não tomarem cuidado, vão ter também sua vida atrapalhada. Por isso que não se deve responder a provocações, por isso que Joana de Ângeles, né? E às vezes é tão difícil para nós, né? Joana de Ângeles fala, serenidade, pense antes de agir, use a razão, use a lógica, analise consequências, veja possibilidades. Claro que dependendo da situação não dá para ficar item por item observando. Mas dentro daquilo que nos é possível, que o conhecimento que a própria doutrina nos fala, com aquilo que hoje aqui trouxemos nas palavras de Jesus, né, no nosso Evangelho, falando sobre injustiça, falando sobre violência, está aqui, como ele disse, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacíficos, sejamos pacíficos, nos esforçando para sermos cada vez mais. Né? Deixarmos a violência de lado, não ficarmos transportando fofocas de um lado para o outro, isso daí também só fomenta discórdia e ainda acaba nos comprometendo-se nesse transporte de notícias, vamos dizer assim, né? Eufemismo, em relação à fofoca, acabamos transportando notícias inverídicas, notícias falsas, e fatalmente pode sobrar ainda para nós por termos tido essa atitude. Por quê? Não sei, para satisfazer o quê? Né? Enfim, sejamos, como diz o próprio Evangelho, brandos, sejamos pacíficos, que vai ser tudo de bom para cada um de nós, tranquilizando assim nossos pensamentos e procurando focar naquilo que é importante para o nosso dia a dia, na nossa própria evolução espiritual e também na nossa própria evolução aqui no mundo físico em que nós nos encontramos.
mas são atitudes que nós precisamos ter, precisamos trabalhar e que tenhamos força e que nosso Pai Celestial nos dê as forças, como Ele sempre tem colaborado conosco, né? E nós sim, humildemente, vamos sempre pedir a força ao nosso Pai para nossas melhores decisões. Que Deus nos abençoe, não é? Agora e sempre. Pois é, amigos. Então, olha aqui, hoje nós temos aniversariantes, temos vários aniversariantes ainda. Milton José Pinto, marido da nossa prezada Solange, um grande abraço para o Milton, nosso amigo. Também o Renatão, o Renato Juncal Gomes, trabalhamos junto, morador de Santa Bárbara, né? Então, um grande abraço aí para os nossos queridos Renatão, Renato, né? Tanto bons tempos passamos trabalhando, né, Renato? Grande abraço aí para você. Aniversário também do Tobias Juliana, né? Aparece aqui conosco. A Marcela Honório Etcheit, acho que é assim que pronuncia, né? O Aparecido Gomes Ferreira, Nilda Chagas, Maria Aparecido Urbano Ribeiro, Rosa Maria Murari Zuim aniversariando hoje. E amanhã? Edson Lameu, meu primo, Paulo Roberto Braz, Maria das Graças, Suzy Bittencourt, Armindo Lima também, o Valdir Costa. Um grande abraço aí também para você, Valdir, para o nosso querido Edson, né? Nosso primo também. E que sim, Deus abençoe a todos com muita luz, muita paz, uma caminhada muito, muito, muito feliz nesse mundo. E sempre, claro, semeando boas sementes, porque a gente tem que colher, não adianta, né? Uma palavra solta é uma palavra que nos traz responsabilidade, né? E como diz Jesus, só de pensamento já estamos nos complicando. Então vamos nos policiar e as vantagens, os benefícios, aliás, serão todos nossos. Nosso abraço também para a Márcia Miranda, nosso abraço para o Antônio Arquiveto, para a Alzirinha, para todos vocês que também estão conosco. E nosso abraço coração a coração para todos os aniversariantes, conforme nós aqui citamos, e também os aniversariantes particulares de todos vocês, né? Vamos então fazer nosso encerramento. Pois é, já estamos chegando ao fim. Hoje vimos sim, com bastante alegria e detalhes, o Evangelho falando de injúrias e violências, bem-aventurados os brandos e pacíficos, e depois Johnny Ângeles veio completar com o texto sobre ação de paz. Todos nós devemos procurar. Se nós queremos a paz, devemos fomentar a paz. Devemos também levar, né, essas vibrações positivas que atraem momentos de paz e coordenar melhor as nossas reações, nossos pensamentos, às vezes nossas explosões sentimentais, explosões aí da nossa maneira de ser. Cultivemos a paz, vai ser sempre, sempre melhor. Amigos, chegamos então ao nosso momento de encerramento. Vamos fazer nossa prece, vamos orar por nossos irmãos, aqueles que precisam tanto quanto nós, né? Muito mais às vezes do que nós, mas todos nós, indistintamente, necessitamos das bênçãos do Pai. Então, nada mais justo e melhor do que podermos orar, pedir a Ele o fortalecimento, né? Que Ele está sempre olhando por nós e sabe das nossas necessidades. Vamos orar por esse que aqui eu tenho, e vocês também já vão mentalizando todos aqueles que precisam deste fortalecimento de nosso Pai Celestial, que está sempre conosco, está sempre olhando por nós, enviando suas bênçãos. Vamos aproveitar essas bênçãos e agradecer. Agradecer, sim, nos colocarmos à disposição de nosso Pai, em função da nossa própria evolução, em função de acalmarmos muitas vezes nossos sentimentos, os nossos arroubos sentimentais, né? Nossos instintos, às vezes, estão complicados, para que a gente possa se tornar melhor. Tornar melhor, com certeza, torna melhor também o ambiente em que nós estamos, seja ele qual for. Tá bom? Vamos orar. O nosso abraço, então, aí para o Gabriel Luiz, para a Cacilda também. Grande abraço, viu, Mi? Estamos orando aqui, acompanhando também aí sua recuperação. Vai dar tudo certo, com a graça de Deus. Então, um abraço também para a Cacilda e a Célia, que estamos aqui, sempre. Estamos aqui colocando aí vocês em nossos pensamentos, em nossas orações. Tudo vai dar certo com a graça de Deus e com as bênçãos também do nosso querido Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos carregando quando a gente menos percebe. Vamos orar então por Aline Priscila de Camargo, Mano Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Murtos da Silva,
Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Vanini Colucci, Eliana Saldana, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Vladimir Ruiz, Antônio Carlos Andregueto, Carol Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Barricado, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Mider, Maria Helena Santana Santos, a Tercília Antonella, minha irmã, Fabiana Viana Baráquio, a Rubiana, Maria Tânia Pereira, Diágono Marcondes, também o Antônio Donizete, o Matheus Serra, Sônia Martins, Gustavo também. Nosso abraço, fortalecimento, abraço carinhoso, fraternal a todos esses que nós citamos e também a todos que vocês estão mentalizando, trazendo para dentro de seu coração, nesse aconchego, os nomes dessas pessoas que precisam. E aí, abrindo nosso coração, o coração de todos nós, vamos enviar através de nossa mente, de nossas vibrações consciências fluídicas ao nosso Pai, esse nosso sentimento, pedindo o melhor para todos eles e, claro, também para cada um de nós. Todos nós somos muito necessitados. Vamos lá, meus queridos amigos, nesse início, então, vamos ouvir a música, tranquilizar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, e levar os nossos melhores pensamentos ao nosso Pai. Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, e nós os louvamos e agradecemos pela vida. Em Seu nome, Mestre Jesus, nos agradecendo por estar sempre conosco e tantas vezes nos carregando em nossas desesperanças. Mas todos nós, Pai, felizes neste momento, nos louvamos, agradecemos, levamos até vós também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo suas bênçãos sobre todos os seus filhos, sobre os aniversariantes desses dias felizes, tantos e tantos pais que acolhem nossos irmãos que vêm ao mundo. Suas bênçãos, Pai, aos nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, que estiveram conosco, que já nos deixaram caminhando no plano espiritual, com tantos outros irmãos que nos deixam nesses dias, voltando plano espiritual, após aqui cumprirem sim a sua jornada. Abençoa a todos e abençoa, Pai, fortalece a todos esses que nós demos os nomes, a todos esses que nós mentalizamos, levando até vós esse desejo de melhora. E vós conheceis também as necessidades de cada um de nós, de seus filhos. Abençoa assim nossas famílias. Abençoa tantos e tantos de nossos irmãos em grande sofrimento neste mundo e tantas vezes vitimados por nós mesmos, vitimados por guerras insensatas, insanas, vitimados por nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ignorância, nossa ganância, tantos maus sentimentos que precisamos eliminar. Ajuda-nos, Pai, e assim abençoa também tantos e tantos irmãos à procura do trabalho. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que têm seu trabalho, que o valorizam. Abençoa nossas casas de oração, de todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vão vos agradecer com grande alegria. Abençoa assim esses que estão vindo ao mundo. Abençoa nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, definindo assim a sua caminhada, mas que essa caminhada seja fortalecida pelo coração de todos, onde reine
o amor, reine a paz, a afabilidade, reine sim a indulgência, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor, o respeito, e que juntos todos nós possamos recuperar este mundo que criastes para nós, belíssimo, e que nós também, por nossa ganância, por nossa própria ignorância das leis que regem o universo, tanto mal já fizemos a este mundo e ele agora cobra de nós soluções. Ajuda-nos, Pai, a recuperar esta maravilha chamada planeta nosso. Assim levamos a vós esta prece e juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos a luz no caminho feito de luz, do carinho e do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja, Pai. E humildemente pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, sobre nós, em nós, todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, neste mundo, em seu universo, onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz, sua luz celestial, suas bênçãos, estejam sempre, sempre equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e a harmonia que se instala em nossos corações seja distribuída em nossos lares e onde formos, levando sempre seu amor. Assim abençoa, Pai, nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, que nos trazem suas bênçãos por nossos bons pensamentos, boas palavras e boas ações. E recupera, fortalece nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, em caminhos tortuosos, para que retornem ao caminho do bem, do amor, da paz e da luz. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. E assim seja, por sua graça, agora e sempre. Por isso, amigos, agradecendo a vocês, né, como é bom, agradecendo, olha aqui que nos aparece aqui, Irene Tessara, Judélia Lima, Sônia Martins, agradecemos a participação, a presença de vocês, seus likezinhos bonitinhos, sua boa noite, né, que trazem assim, essa expansão amorosa para todos nós que estamos juntos, que estamos assistindo, vendo, para quem vem depois. Então, também, quiserem compartilhar, fiquem à vontade. A eu e Célia, que aqui está, agradecemos a participação de vocês. Sim, participação, que é a vibração positiva, amorosa de cada um de vocês tranquiliza seus próprios espíritos, né? E como é bom se sentir bem, se sentir tranquilo, e emana a todos os seus lares essa energia boa, esse fluido maravilhoso, também a todos os seus vizinhos, e se espraia por esse mundo, levando o seu bom pensamento, o seu bom coração, seu bom sentimento, o sentimento amoroso de todos nós reunidos. Queridos, fiquem todos maravilhosamente bem, eu e Célia, beijo muito grande para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, agradecemos as manifestações de carinho. Marcamos o encontro então para depois de amanhã, quarta-feira, dia 9 de abril, aqui, juntos, com a graça, permissão, com saúde. E quero aproveitar nesse encerramento agradecer o pessoal do Pátria do Evangelho, Centro Espírita, que estive lá ontem pela manhã, falando um pouquinho, né, aquela casa amorosa, simpaticíssima, e dá uma alegria muito grande a gente poder ir lá falar um pouquinho com eles.
Então, muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês e abençoe a casa de cada um de vocês, os lares, o coração e a mente de todos vocês. Queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco sempre. Fiquem em paz, irradiem essa paz agora e sempre. E até quarta-feira. Fiquem todos muito bem. Lindos dias pela frente para todos vocês, para todos nós. Tchau.